Nosso Deus. Queridos irmãos, hoje nós temos a alegria de receber aqui com a gente o reverendo Paulo Brasil. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, ali no Recife, é professor do SPN, o Seminário Presbiteriano do Norte, e certamente uma pessoa muito querida de todos que estão aqui nessa transmissão. E nós nos alegramos, reverendo Paulo, de recebê-lo aqui com a gente. É uma alegria muito grande, é uma honra tê-lo com a gente nessa manhã, e queremos já de antemão passar a palavra ao pastor, para que o pastor então tenha aí o tempo disponível para nos instruir através da palavra do Senhor. Reverendo Paulo, fique à vontade, Deus o abençoe, seja a boca do Senhor nessa manhã para as nossas vidas. Amém. É um grande privilégio, irmãos, poder estar com os irmãos nessa manhã. Altinas, irmãos, pastores, amigos e colegas que estão conosco aí nesse encontro. E os membros das igrejas que nos assistem também, eu rogo as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Esse tema, irmãos, milênio, né, é um tema complexo, mas é um tema muito importante a ser estudado, não simplesmente pelo caráter, como é que eu posso dizer, pelo caráter apologético, né, a defesa de um pensamento, né, porque é verdade que as doutrinas bíblicas, elas são doutrinas que precisam ser defendidas e nós somos ordenados a ensiná-las, não é? Isso é importante. Então, a gente precisa da prova da nossa fé, do que nós cremos à luz da Escritura, isso é muito óbvio. Mas o fim de tudo é a glória de Deus e trazer esperança para a alma do crente, para a alma do povo de Deus, né? Então, nós temos a consciência que estudar qualquer doutrina, ela tem por objetivo primário e fundamental a glória de Deus, porque Deus, Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, ela é da natureza de Deus. Esse é um dos atributos divinos, né? Então, Deus ama a verdade. Então, sempre nós devemos ir buscar a verdade. É certo que existem algumas doutrinas que nós podemos divergir dos nossos irmãos e que pensam um pouco diferente da gente, né, num aspecto ou outro, mas não nos torna, né, mais salvos ou menos salvos, não é esse o ponto. Mas, sem dúvida, a verdadeira doutrina nesses campos que não são, eu diria, que não tornaria alguém não crente por não aceitar o meu pensamento naquele particular, né, pode não torná-lo não crente, melhor dizendo, mas pode também. Mas a pessoa que não crê nessa verdade, ela deixa de ser confortada, não é? Confortada pelas sagradas escrituras. Então, o conforto é o grande ponto aqui. Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, verso 4, que aquilo que foi contado, as narrativas que foram anunciadas, ela é para que por meio da consolação a igreja tenha esperança. Então, há um objetivo claro, né? O objetivo é esse aqui, é que tem esperança, né, no Evangelho do Senhor. Mas o nosso ponto aqui, né, o nosso tema central como milênio e as correntes que nós vamos avaliar duas basicamente, depois nos deter no amilenismo, né? Lembrando que eu estou dando essa introdução porque você sabe que há uma divergência que é grave, outra divergência que é administrável, né? Mas a gente precisa lidar com aquelas que são mais graves e que podem realmente levar o indivíduo a ter uma fé cambaleante por conta da sua incredulidade. Então, eu diria o seguinte: primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, a visão que se tem acerca do milênio, se chama de visão pré-milenista dispensacionalista, né?
Essa é a grande corrente, pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo, ele é um pensamento, veja, o pré-milenismo histórico, que é mais conhecido e até mais antigo que o pré-milenista dispensacionalista. Ele tem gente muito boa, reformada, o pré-milenista histórico até você consegue conviver muito claramente com ele. Eu estudei no seminário fora do Brasil e eu tinha um professor excelente lá que era pré-milenista histórico, né? Porque esses pré-milenistas não vão negar a doutrina do pacto essencialmente, né? Então, mas eu quero me deter ao pré-milenista dispensacionalista, que é a corrente mais comum no meio das igrejas chamadas fundamentalistas e das igrejas de modo mais pentecostal, tá certo? Reverendo Paulo, Então, o pré-milenista dispensacionalista, deixa eu ele só tem interromper. essa corrente mais voltada para esse caráter. Você vai ver igrejas fundamentalistas e igrejas pentecostais e neopentecostais normalmente defendem essa tese. Mas Reverendo você Paulo, está tem me ouvindo? instituições muito boas e sérias também que defendem isso, como, por exemplo, o Palavra da Vida, né? Eles são verdades ensinadas ali, apesar que hoje eles têm se afastado um pouco desse pensamento, mas não essencialmente, mas conseguido trazer a doutrina do pacto para dentro dessa teologia. Mas vamos lá para os conceitos, né? A ideia do milênio, e aí pensando no dispensacionalismo antes, né, mas conceituando geral, é a ideia de um período de 1000 anos, né, em que a, a, a percepção da fé, a percepção da teologia, né, faz com que o indivíduo creia ou no milênio literal, isto é, um período de 1000 anos que virá, certo? E esse período de 1000 anos que virá, certo? Ele tem na sua essência, não é, um período literal. Isto é importante entender que o dispensacionalista ele crê num período de 1000 anos futuro literal. E qual é a base? Qual é a base que eles utilizam, né? Veja, existem muitos textos, mas o texto-chave que eles vão utilizar é o texto de Apocalipse, no capítulo 20, né? Então, no capítulo 20 de Apocalipse, você vai encontrar lá essa descrição, certo? Ela diz assim, veja, logo no início, e vi descer do céu um anjo, e vi descer do céu um anjo ah, que, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, né? Uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e veja só, e o amarrou por 1000 anos. E amarrou por 1000 anos, lançou-no no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Para que não enganasse mais as nações. Veja, esse texto é o único texto em toda a Escritura que faz menção dos 1000 anos, tá certo? Que faz menção dos 1000 anos. Nós não temos em nenhum outro, veja, em nenhum outro lugar, certo? Em nenhum outro lugar nós temos essa declaração do conceito de 1000 anos. Você vai ter a expressão que diz assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, certo? Você vai ter esse tipo de linguagem, mas não, você não vai ter a ideia claramente como expressa em Apocalipse, de 1000 anos onde eles estavam presos. Então, Apocalipse 20 é o texto aqui onde todo esse debate começa. Então, o dispensacionalista, ele crê, ele acredita, não é, que haverá um período de 1000 anos literal, certo? Um período de 1000 anos literal, né? E esse período de 1000 anos ele vai acontecer com a igreja sendo levada pelo Senhor, isto o que eles chamam, né, de quando a igreja de modo secreto vai ser tomada pelo Senhor. Então, essa igreja, quando a igreja sair, né,
o Senhor vier para buscar a igreja, então voltará, e aí nós teremos esse período aí de 1000 anos, né? Obviamente, você vai ter um gap aí de 1000 anos, onde você vai ter um período literal do retorno da história do Antigo Testamento, certo? Então, houve um período importante. Então, só para que você entenda um pouco desse tipo de linguagem, né? O que está acontecendo aqui é que o texto sagrado, que o único texto que trata do assunto, ele não tem um outro lugar na Escritura que venha falar desse assunto, tá certo? Então, é o único texto, o único mesmo, que fala dessa forma. Segunda coisa importante, o dispensacionalista, o pré-milenista dispensacionalista, ele vai ter na sua essência um pensamento que vai criar uma ruptura entre Israel e entre a igreja, certo? Entre as bênçãos espirituais à igreja e as bênçãos terrenas à nação de Israel, certo? Então, eles têm um problema hermenêutico muito grave, eu diria. Por que muito grave? Por que muito sério? Porque eles não veem relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Tanto é que no período de 1000 anos que eles acreditam que virá, esse período vai ser o retorno do período da história do Antigo Testamento que foi suspensa quando Israel rejeitou Cristo. Então entra a igreja como um parêntese, né? Porque era esse parêntese aqui, ele vai de modo claro ser o tempo da igreja, né? Que nosso período nós vivemos segundo eles, e a igreja, ao ser tirada, voltará o período do Antigo Testamento. Então, eles entendem que não há uma continuidade que adentra a igreja, há uma ruptura, certo? Então, por isso, irmãos, o dispensacionalismo tem muita dificuldade, profunda dificuldade, certo, com a doutrina do pacto, tá certo? Eles são, na realidade, antipactualistas, esse é o termo, claro. Eles são antipactualistas na sua essência, certo? Por que isso, né? Porque o pacto, ele cria a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. E o dispensacionalista, o pré-milenista dispensacionalista, ele cria uma ruptura do Antigo e do Novo Testamento. Não há uma união entre eles, certo? Então, as promessas que foram feitas a Israel serão para Israel, não para a igreja. Consequentemente, não é? Nós estamos vivendo hoje um período que eles chamam isso o clássico, né? Eles estão chamando isso de período de parêntese, né? Um parêntese que existe entre o final da história do Antigo Testamento e a retomada da história do Antigo Testamento quando a igreja for assunto aos céus. Então, veja só, existem vários problemas clássicos, né? Que você vai encontrar na Bíblia de Scofield, principalmente. Primeiro, o modelo de salvação no Antigo Testamento para eles é diferente do Novo Testamento. Segundo, Israel não é a mesma coisa que igreja, certo? Terceiro, eles negam a doutrina do pacto. Profundamente, a doutrina do pacto ela é rejeitada, certo? Então, é um conceito baseado num texto de Apocalipse, certo? Que nega essencialmente esses preceitos, não é? Fundamentais da doutrina do pacto. Eu diria para os irmãos com toda clareza, se alguém perguntasse para mim qual a doutrina que caracteriza uma teologia reformada, eu diria a doutrina do pacto, porque é no pacto que todas as outras doutrinas encontram sentido, né? Veja, a soberania de Deus, ela é fundamental, mas é no pacto que ela é compreendida. Então, negar a doutrina do pacto, essencialmente, é criar uma ruptura impossível de ser restaurada na revelação bíblica, tá certo? Então, o dispensacionalismo, o pré-milenismo dispensacionalista, tem na sua essência esse conceito, esse preceito, tá certo? Então, por isso, talvez seja o mais complexo, o mais grave, eu diria. Honestamente, o pré-milenista dispensacionalista clássico ele teria dificuldade com a doutrina do batismo infantil, certo? Porque a doutrina do batismo infantil está fundamentada na doutrina do pacto. Então, é por isso que eles rejeitam basicamente esses preceitos essenciais. Então, eles creem no milênio literal, que será de 1000 anos, certo? Onde
Jesus Cristo voltará, veja só, vai reinar em Israel, Davi vai ressuscitar, vai reinar em Israel juntamente com Cristo, o templo vai ser reconstruído, e o que vai acontecer? Cristo estará no santuário e haverá sacrifício para ele no santuário. Então, haverá uma confusão de acontecimentos na visão deles, que é o período, veja só, aquilo que passou e que retorna com aquilo que é permanente e eterno. Então, houve um tempo em que todo esse sistema sacrificial tinha um motivo, tinha uma razão, mas eles passaram, o sistema passou, porque Cristo, o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus, morreu uma vez por todas, então cessou. Então seria estranho imaginar o Cordeiro lá e sacrifício ali ao mesmo tempo. Não podem coexistir, né? Ora, Paulo chega a dizer em Gálatas, no capítulo 5, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo, olha, irmãos, se Cristo não cumpriu a lei, então ele não veio, e se ele não veio, ele não tem proveito nenhum para vocês. Em outras palavras, ora, se ainda se retorna o sacrifício, Cristo não morreu. Como pode o sacrifício retornar se o Cordeiro morreu de uma vez por todas? Não há sentido teológico nisso, ok? Então, o dispensacionalista, eu diria, sem dúvida, é o conceito mais grave, tá certo? No segundo momento, nós temos chamado o pós-milenismo, tá certo? O pós-milenismo. O pós-milenismo, ele crê, né, ele talvez seja o mais próximo da gente, de alguma forma, assim como o pré-milenista histórico, tá certo? Pré-milenista histórico, mesmo crendo no milênio literal, eles creem na doutrina do pacto. Tem, tem um teólogo muito bom que defende essa tese, George Eldon Led, talvez seja o melhor nome nesse material que a gente tem, material dele em português, tem um comentário de Apocalipse, por aquele comentário de bolinha famoso, né? E tem a teologia bíblica, certo? Dele, em que ele lida exatamente com esse tema, tá certo? Então, é um material que vale a pena. Então, apesar de discordar profundamente da ideia do milênio literal, a convivência com o pré-milenismo histórico é muito mais saudável pelo fato de que eles não negam a doutrina do pacto, e isso é fundamental, tá certo? Há uma harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando você lê Jorge Adoled, você pensa que ele é um milenista na essência, mas, obviamente, a única distinção seria o caráter literal. Mas isso nós poderíamos conviver mesmo, entendendo que não é correto esse pensamento, mas poderia haver comunhão pelo fato, claro, de que eles não negam a doutrina do pacto, tá certo? Assim também como o pós-milenista, né? O pós-milenista, eles, eles creem o que eles chamam, vamos chamar do milênio, o que eles chamam de era de ouro, quando eles creem, eles são chamados, eles são otimistas, vamos dizer assim, eles creem que o evangelho vai alcançar o mundo de tal maneira que todas as pessoas, o mundo vai ser cristianizado. Haverá uma época de ouro, onde todo mundo vai ser cristianizado, o evangelho vai chegar em todo canto da terra, e nesse sentido, o mundo todo vai estar debaixo da lei do governo divino. Então, eles não creem no que se chama de um milênio literal, no sentido de 1000 anos, mas eles creem num tipo de milênio chamado Era de Ouro, onde o mundo vai ser plenamente transformado pelo Evangelho, o mundo inteiro será plenamente transformado pelo Evangelho. É uma percepção diferente da visão milenista, chamada pessimista, né? Que é aquela que crê, ela entende a imagem da volta de Cristo como a imagem de um parto, não é? Quanto mais perto da volta de Cristo, mais dores haverá. Então, as dores vão se intensificando quanto mais Cristo está se aproximando. E na visão pós-milenista, eles acreditam no contrário, eles acreditam que o mundo vai melhorar nesse termo. Então, há uma distinção aqui, há uma confluência, porque eles creem na doutrina do pacto também, na unidade da revelação, na unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, mas há essa distinção aqui com a milenismo, tá certo? Então, basicamente, é isso que nós podemos descrever como sendo, né, essa distinção, essa distinção. Mas só ver a questão do tempo aqui para eu poder não me atrapalhar. São 10h13 já, né? Deixa eu começar a falar um pouco, então, sobre a visão que nós defendemos, né? Não apenas minha, pessoal, mas eu creio que do Altino
e os colegas de ministério que estão aí, tá certo? De modo geral, esse é o pensamento, é a visão milenista. Então, veja, quando você olha para a totalidade das escrituras, irmãos, e alguns pontos nos ajudam a entender. Veja, e você vai lá para Apocalipse 20, verso 1 a 6. Então, esse texto que nós lemos uma parte dele no início, parece ensinar, né, que o reino milenar terreno e futuro de Cristo, tá certo, é algo que deve ser esperado, um milênio literal, né? Veja, como nós falamos, não é sábio basear uma doutrina tão importante em apenas um versículo de interpretação num texto que ele é simbólico. É importante entender que os números em Apocalipse são simbólicos. O número 7, 10, veja, 144 mil, né, 1000. São números que são estudados pelo caráter simbólico do livro de Apocalipse, né? Então, é necessário que a gente consiga compreender exatamente o sentido desse texto, ok? Mas vamos adiante aqui, por favor. De acordo com a interpretação amilenista desse texto de Apocalipse 20, versos 1 a 6, nós lemos alguns versos desse capítulo, tá certo? Segundo a visão milenista, lendo esse texto, a prisão de Satanás, nos versículos 1 e 2, é a prisão que ocorreu durante o ministério terreno de Jesus. Ele falou sobre amarrar o valente a fim de poder saquear a casa. Está lá em Mateus, capítulo 12, verso 29. Jesus disse assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente e então lhe saquear a casa? Como você pode fazer isso, né? Se você primeiro não amarrar o valente. Então, essa figura, provavelmente, ela se remete àquela linguagem utilizada em Apocalipse, né? Satanás foi amarrado por 1000 anos. Essa é a descrição, tá certo? Então, vamos aqui adiante um pouquinho. E o texto diz outra coisa importante, né? Por que ele foi amarrado? Porque alguém diz assim: mas pastor, como pode? Veja, Satanás, ele tem operado na sociedade, ele parece solto. Como é que alguém diz isso, né? Então vamos pensar assim forma. Lembre-se que o evangelho ele foi anunciado aos judeus, né? E você tinha resquícios da salvação de povos dentro da revelação do Antigo Testamento. Por exemplo, você tem um caso de Raabe, você tem um caso de Ruth, né? Que um era moabita, outro era de Jericó. Você tem um caso de básico, fundamental, eu diria, o caso dos ninivitas, quando há uma salvação de uma nação inteira, né? Você lembra disso? Uma nação inteira. Você vai ter casos esporádicos, né? De pontos apontando para uma realidade que viria. Então, as nações elas estavam sob o engano de Satanás, né? E aí você, quando olha o texto de Apocalipse, você vai ver o que ele vai dizer assim, não é? Ele diz assim: mas se desculpa, ele vai dizer em Apocalipse, voltando lá no Apocalipse capítulo 20, só para que você entenda isso, ele diz assim, deixa eu voltar bem no iniciozinho, veja bem. Então, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele. Aí veja a finalidade, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Veja, ele não poderia mais. Veja, quando Cristo chega, esse é o grande ponto. Então, o conceito do milênio, na visão milenista, não é que ele não há, porque a palavra há milênio, há é negação, né? Como se não crêssemos no milênio. A gente crê no milênio, não literal. O milênio como um tempo perfeito, entendendo o símbolo de 1000 como um tempo perfeito entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo chega, esse é o princípio, Satanás é destruído, né? Amarrado essa visão,
Então, o evangelho é pregado pelo mundo inteiro, quando o Espírito vem sobre a igreja, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a descrição aqui importante que nós devemos frisar, tá certo? Então, quando você olha no texto de Mateus, no capítulo 12, Mateus, no capítulo 12, verso 29, ele diz, né, como pode, nós já lemos até o texto, alguém, né, entrar na casa do valente sem que primeiro, e roubar e sem primeiro ter que amarrar o valente. Mas aí o Senhor diz, é interessante isso, porque Jesus está respondendo a seguinte pergunta, porque eles estão acusando Cristo, que está expulsando demônios, naquele contexto de Mateus 12, estão acusando Jesus de ir de modo tão interessante e tão blasfemo, né? Eles acusam ele de estar agindo por demônio, o maioral dos demônios, que é Beelzebul. Né? Isso é blasfêmia, isso é o que o Senhor Jesus vai dizer na sequência do texto. E aí Jesus diz, ora, se eu expulso por Beelzebul, por quem expulsam vosso pai? Né? Ele responde assim, mas aí ele diz, ele continua, né? Ora, o valente tem que ser amarrado para que você possa saquear a casa dele. Aí, na sequência, ele diz, mas se eu expulso pelo Espírito de Deus, vos é chegado o reino de Deus. Exatamente, capítulo 12, verso 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então vos é chegado o reino do céu. O reino de Deus. Jesus está dizendo, ora, o reino de Deus chegou. Foi estabelecido o reino de Deus. Né? É interessante porque o reino de Deus ele vai ter esse caráter futuro, que ainda virá, e o caráter que já está presente. Então, ele começa e é completado nesse aspecto, toda a obra de Cristo é realizada, o reino é estabelecido e ele é completado. Então, se, o, aqui vem o detalhe, se o diabo ele é expulso pelo Espírito de Deus, veja, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, vos é chegado o reino de Deus. E que conceito é esse, irmão? Então, você imagina, Satanás escravizava as nações, os povos, né? E até mesmo aqueles judeus que incrédulos não creram no evangelho do Senhor. Paulo vai dizer que o nosso evangelho ele está obscurecido, está escondido para aqueles a quem Satanás encobriu. Essa é a linguagem que ele utiliza lá em segunda carta dele aos Coríntios, né? No capítulo, no capítulo 4, melhor, no capítulo 6, verso 4 em diante. Desculpa, capítulo 3, verso 6 em diante, você vai encontrar isso, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ora, ele vai dizer que é porque o diabo, ele cegou o entendimento dele. E veja, nesse contexto, agora os eleitos de Deus que estão espalhados pelo mundo serão redimidos pelo poder do evangelho. O reino de Deus foi estabelecido. De modo interessante, lá em Lucas, no capítulo 10, verso 18, irmãos, né, ele diz assim, lá em Lucas 10, 18, diz assim, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Né? Isso durante o ministério de Cristo. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas 10, verso 18. Então, o amilenista ele vai argumentar que essa prisão de Satanás, em Apocalipse 20, verso 1 até o verso 3, tem um propósito bem específico, para assim impedi-lo de enganar as nações. Eles não mais enganarão as nações. Satanás sempre agiu, o mundo jaz no maligno, mas sempre foi debaixo do governo de Deus. Ora, até mesmo quando ele quis destruir Jó, lembre-se, Deus pôs limites a ele. Não toque nisso. Então não seria esse o entendimento. O caso dele, do Senhor, pôs limite, agora ele não mais vai enganar as nações. Isso é o que acontece, irmãos. Isso é o que aconteceu quando Jesus Cristo veio, o Evangelho começou a ser proclamado, não simplesmente aos judeus, mas após o Pentecostes, a todas as nações da terra, todas as nações do mundo. De fato,
a atividade missionária, não é, mundial da Igreja do Senhor Jesus Cristo e a presença da Igreja na maioria das nações do mundo, ou em todas elas, mostra que o poder de Satanás que ele tinha no Antigo Testamento de enganar as nações e mantê-las nas trevas, acabou. Acabou. O Senhor destitui. Interessante, não é? É importante nós notarmos aqui, irmãos, não é, que quando você descreve essa relação, você vai ver que o poder agora do Evangelho, ele liberta o homem de Satanás, do mundo e do diabo. Então, por exemplo, se você abrir sua Bíblia comigo, né, lá em Efésios, no capítulo 2, versos 1 a 10, e voltar um pouquinho no capítulo 1, verso 15 em diante, você vai encontrar o apóstolo Paulo orando pelos irmãos da igreja em Éfeso, pedindo ao Senhor que abra o entendimento deles, pedindo ao Senhor que abra o entendimento deles, pedindo ao Senhor que lhes dê espírito de revelação e sabedoria. Entenda, espírito de revelação ali não é novas revelações, é espírito de conhecimento, que é, irmãos, para que o Senhor abra os olhos deles, para que eles saibam o que eles têm em Cristo Jesus. Ele descreve o que é que eles têm como aquilo que eles precisam conhecer, para que eles conheçam o poder do chamamento, a glória de Deus, né? Eles conheçam a obra de Cristo, eles saibam o que Cristo fez, certo? E aí ele diz assim: Cristo que morreu, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais. Isso no final do capítulo 1 de Efésios. Aí ele diz: tendo ele colocado os inimigos debaixo dos seus pés, veja, todos os inimigos foram destruídos. Quem são os inimigos, irmão? O pecado, o diabo e o mundo. Veja, aí ele coloca todo debaixo dos seus pés, depois que ele vence, ele o dá à igreja. Ele diz assim: ele o deu à igreja. A igreja recebeu Jesus Cristo. A igreja recebeu Jesus Cristo. Foi dada a ele. Aí você vai encontrar no capítulo 2, verso 1 em diante, Paulo dizendo, veja, ele diz, olha, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí ele continua, andando segundo o curso deste mundo. Veja, segunda coisa, aprisionados pelo príncipe da potestade do ar, Satanás. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Aí ele continua, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Veja os inimigos aqui, irmãos, o diabo, o mundo, andávamos segundo o curso desse mundo, presos por Satanás, fazendo a vontade da carne, o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Aí veja o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja, tudo que aconteceu com Cristo acontece com aqueles que creem no Senhor Jesus. Só que aí Paulo poderia encerrar e veja o verso 11, que é que ele vai dizer. Ele vai se dirigir a quem? Só você lê o verso 11 e o verso 12. Ele se dirige a vós outros. Quem são esses? Aqueles que estavam longe, que estavam sem Deus, sem Cristo, diz o texto, sem as alianças, sem o pacto, perdidos no mundo. Aí o verso 13 em diante começa a descrever que Cristo quebrou a parede da separação entre judeus e gentios, fazendo deles um só homem, criando a paz em Jesus Cristo. E aí no verso 17 em diante, 16 e 17 em diante, ele diz que Cristo veio e pregou o evangelho a eles, evangelizou a eles. Como Cristo pregou? Por meio da igreja, por meio dos pregadores do evangelho. Paulo pregando o evangelho à igreja, é Cristo falando à igreja. Falando o quê? Agora os gentios
são trazidos. Veja que coisa, irmãos. Não é criada uma nova perspectiva. Eles são trazidos, eles pertencem agora à mesma estrutura da antiga aliança, pertencendo ao Senhor, à sua igreja. Ele não faz um único outro homem, ele faz um novo homem dos dois, dos judeus e dos gentios. Em Cristo há um só povo, uma só igreja. Eles estavam sem Deus no mundo, aí ele diz, então ele os aproximou, os trouxe para perto. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária você pensar que Paulo está ensinando aqui é um princípio claro de que do que Cristo fez redime não apenas os eleitos em Israel, mas os judeus, os gentios em toda a face da terra. O evangelho agora é proclamado a todo mundo. Por todo mundo. Ora, tendo isso em mente ainda, irmãos, nós podemos avançar um pouquinho mais, tá certo? Veja, na visão milenista, é importante frisar isso, argumenta-se que, como João viu as almas e não os corpos físicos, lá em Apocalipse 20, versos de 1 a 6, vamos voltar lá para o texto e ler, irmãos. Eu li apenas os versos 3, de 1 a 3, eu queria ler todo até o verso 6. Preste bem atenção na leitura do texto, por favor. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, como acabamos de ver, até que os 1000 anos se completassem. Só entenda porque 1000 anos completassem. É um período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É isso que o milenismo entende por milênio, certo? É esse período, é esse milênio que Satanás prende e o evangelho é anunciado por todas as nações, certo? Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Aí continua o texto, né? Não mais enganasse até que os 1000 anos se completassem, né? Até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros, mortos, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Reinarão com ele durante 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, ele diz, ele viu as almas de que foram decapitados. Ele não viu os corpos, ele viu as almas. Por que isso é importante falar dessa forma, né? Por que ele não viu as almas, ele viu os corpos? Ou melhor, não viu os corpos, ele viu as almas ali. Isso descreve o fato de que nós reinamos com Cristo assim que morremos. O crente morre, então a alma dele vai ao Senhor. E ele reina com o Senhor. Essa é a descrição bíblica. Quem ressuscita, melhor, quem primeiro é redimido pelo Senhor, a segunda morte não terá domínio sobre ele. Veja, ele diz, os outros não reviveram. Como não reviveram? Até que completasse os 1000 anos. Então, quando Cristo voltar, haverá então a ressurreição dos outros. Tá certo? A ressurreição dos outros. O grande ponto aqui que nós devemos frisar é que, veja, as almas e não os corpos físicos, que são descritos no verso 4, essa cena deve estar ocorrendo no céu, é o grande ponto. Quando o texto diz que eles ressuscitaram
não quer dizer que ressuscitaram fisicamente. Isso possivelmente significa que eles simplesmente viveram, já que o verbo que é usado no texto, no auristo, o texto grego usado no auristo, pode facilmente ser interpretado como a afirmação de um evento que ocorreu por um longo período de tempo. Um longo período de tempo. Alguns intérpretes amilenistas, tá certo? No entanto, tomam o verbo aqui como sendo significado de que eles vieram à vida, no sentido de vir a uma existência celestial, na presença de Cristo, e começar a reinar com Ele do céu, como nós afirmamos agora. Certo? Então, eles reinam com o Senhor nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, é importante lembrar que, segundo essa visão que nós estamos defendendo aqui, a expressão primeira ressurreição, no verso 5 de Apocalipse 20, refere-se claramente a ir para o céu para estar com o Senhor. Tá certo? Essa não é uma ressurreição corpórea ou corporal, mas uma ida à presença do Senhor no céu. De modo semelhante, quando o versículo 5 diz que o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Isso é entendido como se eles não tivessem vindo à presença de Deus para juízo até o final dos 1000 anos. Assim, tanto no versículo 4, veja, tanto no versículo 4, quanto no versículo, tá certo? Quanto no versículo 5, a expressão voltou a viver significa ir para a presença de Deus, tá certo? Isso é importante dizer, em outras palavras, lembra do texto de Apocalipse capítulo 2, desculpa, Efésios 2, que nós lemos? Então, eles ressuscitaram juntamente com Cristo. Eles ressuscitaram juntamente com Cristo, tá certo? Essa ressurreição aqui é importante. Só um minuto, irmãos, por favor. Desculpa aqui, só um detalhe. Isso, desculpa aqui, é porque está tendo uma live simultânea da nossa igreja e às vezes eu tenho que responder algumas questões lá. Desculpa por isso. Vamos lá. O segundo argumento, muitas vezes propostos em favor do amilenismo, é o fato de que a Escritura ensina somente uma ressurreição, certo? É interessante isso. Tanto os crentes como os descrentes levantados da morte, eles não têm duas ressurreições. É importante entender isso. A ressurreição de crentes antes do milênio começar, tá certo? A ressurreição de descrentes para o juízo após o fim do milênio. Esse é um argumento importante. Por quê, irmãos? Porque a posição pré-milenista dispensacionalista requer duas ressurreições separadas por um período de 1000 anos. Veja, eles creem em duas ressurreições distintas. E é nisso que nós discordamos, fundamentalmente também. Nós queremos uma única ressurreição. Haverá uma ressurreição corpórea única. Por isso que ali não é ressurreição, ali é o estar com o Senhor. Porque a ressurreição do corpo acontecerá uma única vez, quando todos serão chamados, né, no último dia, quando ressoar da trombeta, como diz lá Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E isso é claro na Escritura. Nós não temos duas ressurreições, mas apenas uma única ressurreição. Lá em João, no capítulo 5, verso 28 a 29, diz assim, né? Não fiqueis admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Lembre-se disso. Então, haverá um dia em que haverá uma ressurreição, e virão os que vão ser redimidos e os que vão ser condenados. Ressuscitarão um único dia, um único momento. Não teremos duas ressurreições distintas, tá certo? Duas ressurreições distintas. Veja, irmãos, a ideia de crentes aqui glorificados
e de pecadores vivendo na terra juntos, como defende, por exemplo, a visão dispensacionalista. Lembra que eu falei? Davi vai ressuscitar, Cristo vai voltar. Então, você vai ter um grupo de pessoas humanamente vivendo e pessoas que ressuscitarão e viverão com eles. Então, você vai ter uma fusão de coisas estranhas na visão dispensacionalista, coisa que nós não cremos. Por isso, haverá uma única ressurreição. Uma única ressurreição. Nós não teremos, de forma alguma, duas ressurreições. E deixa eu caminhar para o fim desse conceito, irmão. Veja, se você abrir sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6 em diante, você vai encontrar, versos 6 e 7, Paulo dizendo o seguinte, não é? Se você ler do verso 6 até o final do capítulo 3 de Gálatas, você vai encontrar Paulo afirmando o seguinte, que os que creem são filhos de Abraão. Os que creem são filhos de Abraão. Primeiro ele diz, ora, o evangelho foi anunciado. O evangelho foi anunciado aos gentios. Paulo diz, é interessante notar, pré-anunciado. Ele usa esse termo em Gálatas 3, verso 6 e diante. O evangelho foi pré-anunciado. Certo? Pré-anunciado. A quem? Aos gentios. Quando? Ele cita, quando lá em Gênesis 12 diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, na sequência do texto, você vai ler do verso 7 em diante, você vai encontrar a seguinte declaração. Os que creem é que são filhos de Abraão. E no final, lá no verso 25 em diante, você vai encontrar. Então, Cristo veio, cumpriu a vontade de Deus para que as promessas feitas a Abraão chegassem aos gentios. E os que creem são filhos de Deus. Verso 29 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, é claro que Paulo está defendendo que aquilo que foi prometido a Abraão é dado à igreja hoje, pela fé. Você vai, outro texto importante, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, você vai ler do verso 8 em diante. Veja o que está escrito lá nesse texto. Você vai ver Pedro dizendo o seguinte, não é? Ele vai afirmar, irmãos, a vós outros que estáveis, a vós outros que não eres povo de Deus, no verso 10, né? Que não tinhas alcançado misericórdia, agora alcançaste misericórdia. Ora, preste atenção nos versos 8 e 9. Aí o que é exatamente que está acontecendo? Verso 8 e 9. Veja que coisa interessante, irmãos. A linguagem bíblica aponta para um princípio tão importante aqui. Ele diz, veja, Pedro está dizendo aos gentios, ele está dizendo que vocês são, olha só, sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 8 a 10. Isso tudo é usado para Israel. Isso está lá em Deuteronômio e Êxodo, escrito isso. Aí Pedro está dizendo aos gentios. Alguém diz assim, veja, não é aos gentios. Como é que eu sei que ele está falando aos gentios? O verso 10. A vós outros que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A vós outros, veja, que esse é o grande ponto. A vós outros que não tinhas alcançado misericórdia. Vocês que estavam longe, agora pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Literalmente. A lógica aqui o milênio é claramente o período da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Certo? Esse tempo. E nesse período, você vai encontrar, literalmente, nesse texto, na Escritura Sagrada, uma gloriosa declaração, não é? De que as nações do mundo serão alcançadas pelo Evangelho. Satanás não mais vai enganá-las. É por isso que as missões são feitas exatamente aqui, de maneira gloriosa. Em Atos capítulo 2 em diante. E dessa maneira,
as promessas que foram feitas a Abraão são dadas à igreja hoje. Os amilenistas creem que nós estamos vivendo no milênio. E o milênio é a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda dele. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, como exatamente conhecemos, como chamado milênio. Essa é a visão geral que eu gostaria de dar aos irmãos. Eu não sei se nós temos algum ponto, uma pergunta a ser feita, os irmãos, fiquem à vontade. Muito bom, reverendo Paulo. Muito claro, muito bem explicado aí a fundamentação, né, da corrente do amilenismo. E aí eu queria colocar os queridos irmãos aí, o reverendo Murilo, o reverendo Jeremias, né, tracem aí também na tela com a gente. Caso também os pastores tenham alguma colocação, tenham alguma pergunta Irmãos, a fazer. Sim. Eu posso pedir um favor para vocês rapidamente? Pode. Rapidinho, é só porque eu preciso enviar um link aqui para a igreja na reunião que está tendo agora, e eu saio e volto para a reunião com o mesmo link, tá? Joia. Quando os irmãos se organizam aí, pode ser? Pode ser, reverendo, pode ser. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, grande abraço. Muito bom, reverendo Murilo, reverendo Jeremias. Um ponto importante aí que eu queria, assim, introdutoriamente começar aqui o nosso bate-papo. Quando o reverendo Paulo voltar, a gente faz mais algumas perguntas para ele, as colocações iniciais a respeito da visão pré-milenista histórica, não é, e pós-milenista, no sentido de que há alguns pontos, né, de concordância, mas, ao mesmo tempo, o oposto, né, do pré-milenismo dispensacionalista. Inclusive, no próximo domingo, a gente vai ter o reverendo Alain René, que vai trabalhar sobre essa questão do dispensacionalismo, e ele certamente vai fazer outra excelente exposição sobre essa temática, mostrando a total incompatibilidade com a doutrina do pacto, né? E isso é um ponto importantíssimo, né, que a gente ressalta aqui. Nós que cremos na doutrina do pacto, e aí eu achei muito importante a expressão do reverendo Paulo quando ele disse que o que caracteriza a doutrina reformada, claro que é a soberania de Deus, mas a soberania de Deus ela é compreendida a partir do entendimento da doutrina do pacto. Isso é muito, muito importante, e eu achei interessante essa expressão introdutória aí do reverendo Paulo Brasil. Não é, reverendo Murilo, reverendo Jeremias? Exatamente. Realmente gostei. Pode falar, reverendo Jeremias. O senhor tem prioridade. Eu gostei imensamente dessa colocação, foi muito própria, né? Porque nós somos da aliança. Outra verdade que ele ressaltou bastante, e que isso é confundido inteiramente naqueles que são dispensacionalistas, é a questão do reino, né? E que nós somos, o reino já chegou, o reino não vai ser estabelecido. Jesus já reina, e reina através da sua autoridade sobre a igreja em conquistar as nações. Então isso é uma verdade que a gente não pode fugir. Outra verdade que ele fala dessa questão do evangelho, né, que está sendo pregado, que antes só o povo de Israel só se tornaria, vamos dizer, povo de Deus se tornasse povo de Israel. Então, Paulo fala sobre, ele está falando, e eu lembrando daquilo que está em Efésios capítulo 2, que Deus fez um só povo, tanto israelitas como judeus, aliás, como cristãos, ou gentios, né? É um só povo. É um só povo com só fundamento, né? Fundamentado pela doutrina dos apóstolos, e que Cristo é a pedra angular. Então, esse ressaltar dessa verdade coloca, na verdade, totalmente abaixo toda a doutrina dispensacionalista. Primeiro, essa questão do reino, que já é uma realidade, e que nós somos um só povo,
desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Desde Gênesis a Apocalipse é o povo de Deus. Uma outra situação é que foi bem ressaltado por ele a questão da prisão do valente. Quando Jesus Cristo fez a missão dos 70, lá em Lucas 10, ele diz, no verso 19, diz a autoridade para pisar de serpente e escorpiões, de todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos fazerá dano. Então, isso foi dado à igreja, ao povo de Deus, que reúne exatamente o povo israelita, aqueles que se convertem a Jesus Cristo em Israel, como aqueles em todas as nações. Então, eu creio que foi muito bem colocado, muito bem esclarecido essa questão. Reverendo Murilo, pode falar, reverendo. Muito bem, muito bom, reverendo Jeremias, muito boas observações. Eu acredito que o pastor Paulo Brasil ele apresentou muito bem a perspectiva do milênio e, obviamente, a gente só consegue explicar bem o amilenismo se a gente fizer o paralelo com as interpretações diferentes. Né? Então, ele trouxe o dispensacionalismo à tona para depois mostrar o amilenismo, a lógica do amilenismo. Então, o dispensacionalismo ele tem uma série de dificuldades. Ele, por exemplo, para o dispensacionalismo se sustentar, ele tem que negar a teologia da aliança, ele tem que negar o pacto. E a consequência disso, de negar a doutrina do pacto, é que o dispensacionalista ele tem que substituir a unidade da Bíblia, a doutrina do pacto, o fator unificador de toda a Escritura, ele tem que substituir por aquilo que ele chama de dispensações, ou de maneiras com as quais Deus foi se relacionando. E a consequência disso é que o dispensacionalismo transforma a igreja do Novo Testamento, num apêndice a toda essa história. Então, é como se fosse assim, o relacionamento que Deus queria com o seu povo era Israel. Uma vez que Deus enviou Jesus para Israel e Israel rejeitou, Deus então abriu um parêntese nessa história para dizer assim, vamos salvar outros aí para a gente não perder essa viagem. Né? E a gente joga o milênio lá para o final, lá para a era escatológica, para Cristo poder reinar com o seu povo, uma vez que lá na frente eles vão se converter. Então, assim, não tem muita lógica. Deus tem dois povos, dois relacionamentos, duas maneiras de se relacionar. Se relaciona com um primeiro povo, que é Israel, mediante uma dispensação da lei, uma salvação é por obediência, mas quando Israel rejeita obedecer o Messias, reconhecer o Messias e seu reinado, Jesus, então, para não dar a viagem perdida, ele faz um segundo povo para se relacionar com esse povo, mas o propósito sempre foi Israel. Então, Deus cria um segundo povo para Jesus não ficar frustrado, e depois o milênio vem para Cristo poder reinar com o seu povo original, que é Israel. Mas e a igreja? Né? Então, há muitas complicações com essa perspectiva dispensacionalista, e o amilenismo ele traz uma perspectiva muito simples, uma linha muito simples. Jesus ele veio, e com a vinda dele veio o reino. Ora, o que é que caracteriza o reino de Deus? O rei. Qual é a figura principal de um reino? É o rei. Então, uma vez que Jesus vem, o rei está entre nós, e o reino não está, então que ambiguidade é essa? Se o rei está, o reino também está. Ele pode não ser visível. O reino pode não estar com todas as suas características. Mas se o rei está ali, o reino também está. E prova essa que, como o pastor Paulo citou, né, Mateus citou Jesus falando a respeito da sua autoridade contra o reino das trevas, sua autoridade contra Satanás, contra os seus demônios. O fato de Jesus poder ordenar e os demônios obedecerem, isso é uma prova clara que o reino espiritual reconhece o reino de Cristo. Até o reino espiritual reconhece o reino visível de Cristo aqui na Terra, só quem não reconheceu foram os dispensacionalistas. Então isso é muito complicado. É verdade. Eu só queria dizer uma coisa, que quando
falando de aliança, né, de pacto, quando Deus falou com Abraão, ele diz lá no capítulo 12, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, a aliança, a gente lê capítulo 4 de Romanos, a gente tem lá também a instrução dessa fé de Abraão, que nos ligou, como o povo de Deus, à aliança. Então, só há um povo, não há dois povos que são povos de Deus, né? Muito bem, reverendo Paulo está de volta aí. A gente estava discutindo um pouquinho aqui, reverendo, sobre a questão do dispensacionalismo, né, e vendo a incoerência, né, que a gente encontra nessa visão, principalmente porque, como bem frisou o pastor durante a sua introdução, né, o que caracteriza a teologia reformada é justamente a doutrina do pacto, a própria soberania de Deus, né, que é compreendida a partir dessa doutrina tão fabulosa e que a nossa igreja está fundamentada nessa crença. Mas eu queria fazer uma pergunta, reverendo Paulo, para a gente entender um pouquinho, tornar isso mais prático para o pessoal que nos acompanha, porque bem frisou o pastor que tanto o pré-milenismo histórico como o pós-milenismo, de uma certa maneira, há pontos aí harmônicos, né, com a visão milenista, mas o pré-milenismo dispensacionalista, esse que seria totalmente incompatível com a nossa crença. E aí eu queria perguntar, pastor Paulo, onde é que nós encontramos dentro de denominações, né, quais as denominações, por exemplo, no Brasil, que estão fundamentadas aí no pré-milenismo dispensacionalista? Veja, normalmente o dispensacionalismo ele tem a sua origem no início do século XX, né, 1900, e está muito ligado ao movimento pentecostal, ao surgimento da Assembleia de Deus, né? Então você tem muito forte esse momento histórico e encontra muita força no fundamentalismo, né, que é, por exemplo, a igreja presbiteriana fundamentalista, por exemplo, ela é dispensacionalista na sua essência, né? A igreja, nos Estados Unidos, uma igreja com a irmã dela, chamada Igreja Presbiteriana da Bíblia, eles também são dispensacionalistas, apesar que o movimento, alguns anos atrás, eles já saíram do dispensacionalismo e hoje são pré-milenistas históricos, então, por causa da doutrina do pacto, certo? Então, eles saíram desse movimento agora. Então, está muito ligado às igrejas pentecostais, e aí vem a Assembleia de Deus e neopentecostais, quase que de modo, quase, eu diria 100% delas, certo? E a igreja fundamentalista, certo? Então, ela em várias vertentes, seja ela fundamentalista aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana da Bíblia, né, que hoje já não é mais, graças a Deus, hoje eles saíram disso, né? Eu convivi até com esses irmãos por um tempo e eu vi como eles realmente, hoje, na confessionalidade deles, eles mudaram. Eles abandonaram o dispensacionalismo mesmo. Joia, muito bom. Então, essa pergunta aí esclarecedora até para que os queridos que nos acompanham, né, vejam que dentro da Assembleia de Deus e dos movimentos, né, pentecostais e neopentecostais, como bem frisou o reverendo Paulo, a gente vai encontrar aí essa questão do pré-milenismo dispensacionalista. Não sei se o reverendo Jeremias, o reverendo Murilo querem fazer alguma pergunta aí para o pastor Paulo, eu queria só essa questão do reinado de Cristo. O reinado de Cristo é uma realidade nossa hoje, desde que Cristo veio, venceu a morte, ressuscitou, ele reina. Isso é uma realidade bíblica que a gente não pode fugir dessa verdade. Agora, esse reinado no céu, gostaria que o reverendo trouxesse esclarecimento trouxesse um maior esclarecimento a respeito desse reinado no céu. Ele falou alguma coisa sobre isso, mas seria bom dar uma ênfase mais nessa realidade. Ótimo. Depois da Veja, ressurreição. irmão,
É interessante, por exemplo, que espiritualmente nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós cremos no Evangelho, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, 6, você vai encontrar isso lá claramente, né? Quando ele diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que, quando a Bíblia diz assim, ele nos faz reino de sacerdotes, não é simplesmente o fato de que nós reinamos como sacerdote, no sentido de dizer, nós hoje servimos e oferecemos sacrifícios espirituais a Deus em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, né? Como Pedro vai dizer na mesma carta dele, na primeira carta, capítulo 2, a partir do verso 4, ele vai dizer a mesma coisa. Então, esse reino de sacerdote, ele tem um elemento importante, isto é, nós juntamente com Cristo reinamos, não no sentido de que nós governamos o mundo, mas agora, e isso é interessante dizer, nós estamos assentados com ele, não é? E até veja isso no aspecto real, você pode ver o seguinte, Paulo chega a dizer, quando ele vai questionar a igreja, ou repreender a igreja, quando eles estão levando irmãos para dentro dos tribunais, ele diz, vocês vão julgar anjos, e não julgam essas causas, veja só, vocês vão julgar anjos. Então, como é que nós vamos julgar anjos? Você entende? Então, e claramente o aspecto aqui é que nós, em Cristo Jesus, com os valores do reino, é assim que nós vamos viver eternamente, não é? Reinando com o Senhor por toda a eternidade. Porque o nosso tempo de sofrimento, de morte, de pecado, já não mais existirá. Então, agora nós estaremos assentados com Ele espiritualmente, usufruindo das verdades desse reino. Só que, corporalmente, isso será manifestado no fim, quando Ele voltar e nós ressuscitarmos dentre os mortos, nós que estivermos mortos, né? E aí sim, estaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade. E Paulo usa essa linguagem. Nós vamos julgar até mesmo os anjos serão julgados por nós. Muito bom. Reverendo Murilo, uma pergunta aí para a gente depois liberar o reverendo Paulo, que ele tem compromissos também com a igreja daqui a pouquinho. Tá certo. Reverendo Paulo, na perspectiva dispensacionalista, existe um hiato, um espaço, um meio, um período de tempo que grande parte dos dispensacionalistas entendem como literal, um período de 7 anos, um período logo após o fim da era da igreja, a primeira volta de Cristo, esse arrebatamento primário dos crentes, e depois um intervalo de 7 anos, alguns colocam como período da tribulação, da grande tribulação, para que depois tenha uma segunda ou terceira vinda de Cristo para estabelecer o milênio e reinar. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é, na visão dispensacionalista, esses 7 anos, por que eles utilizam esse número 7, né? Talvez aqui tenha um eco lá com Daniel, né? Então, de onde é que eles tiram esses 7 anos, por que trabalham com esse número de maneira literal, né? Tem até aqueles mesotribulacionistas que separam, no meio desses 7 anos, 3 anos e meio, a igreja é levada da tribulação, então para uns a igreja é completamente livre da grande tribulação, para outros ela passa metade dessa grande tribulação, depois é que ela é arrebatada. Qual o problema desse ato aí, desses 7 anos dessa grande tribulação? Se eu pudesse esclarecer isso para a gente, que é dúvida de muita gente. Veja, irmão, quando a gente lê o texto de Apocalipse 20, você vai encontrar que Satanás vai ser solto por um pouco, então haverá o fim, né? A grande tribulação, e haverá um período no final da história, isso os amilenistas, boa parte, vão crer nisso, né?
E haverá um período, então, em que Satanás será solto, essa linguagem, né? Terá grande sofrimento e a igreja passará pela grande tribulação, né? Essa é... Porque os especialistas vão dizer que quando ela chegar, a igreja vai ser arrebatada. Eles não vão passar pela grande tribulação. E isso não tem fundamento nas escrituras, tá certo? A Bíblia fala literalmente que quando até Mateus chega, Jesus fala no sermão escatológico lá em Mateus, né, que se não fosse por causa dos eleitos, né, o Senhor vai abreviar esse tempo por causa dos eleitos. Então, assim, nesse tempo de sofrimento e de grande tribulação que virá no fim, certo? O Senhor vai abreviar esse tempo por causa dos eleitos. E aí, então, virá o fim. Então, distintamente do dispensacionalista, eles vão acreditar que a igreja, antes da grande tribulação, eles vão ser tirados da terra, certo? E, consequentemente, não passarão por isso. É a visão completamente oposta à visão bíblica milenista, eu diria, em que nós temos claramente o conceito de que nós vamos passar por ela e, por causa da igreja do Senhor Jesus Cristo, esse tempo vai ser abreviado. Esse tempo vai ser abreviado. E então virá o grande fim. E nós iremos morar com o Senhor. Essa imagem de um parto vai ficando difícil até que chega no momento da dor do nascimento. Aí, quando nasce, é a maior glória, a maior alegria. Mas até que nasça, até que ele volte, né, aí nós vamos passar as dores desse parto, né, até chegar à volta de Cristo. Muito bom. Reverendo Paulo, a gente queria já aqui lhe agradecer, não é, por esse tempo, não é, com a gente. Sei que o pastor está aí monitorando também as atividades da sua igreja e daqui a pouquinho irá acompanhar os irmãos lá também. Então a gente queria já liberá-lo para que o pastor dê assistência aí à sua igreja. Então, a nossa gratidão. E eu queria passar mais uma vez a oportunidade ao pastor para, se tiver mais alguma consideração final, e em seguida está orando aqui pelas nossas igrejas, por aqueles que nos acompanham. Depois a gente vai ter aí o irmão AD, pessoal, cantando, e depois a gente parte para o momento final. Mas eu queria aproveitar aqui o reverendo Paulo para ele estar orando e trazendo suas considerações finais, e desde já a nossa gratidão aqui, a minha, do reverendo Murilo, reverendo Jeremias, missionário AD Souto, as nossas igrejas aqui, que se sentem muito alegres nesse dia em recebê-lo com a gente. Ok, irmãos, todo estudo bíblico, todo estudo doutrinário, ele visa a glória de Deus e o bem da igreja. Nós não devemos simplesmente buscar conhecer esse assunto para simplesmente refutar. É importante refutar, é importante a igreja estar fiel, caminhando firme, mas é importante igualmente nós termos o entendimento da finalidade disso, é a glória de Deus e o bem da igreja. Então, essa doutrina, ela dá esperança à igreja. Então, a gente não estuda escatologia se não for para que os crentes tenham esperança no Senhor, a convicção, a certeza da volta dele, né? E a certeza de que ele voltará corporalmente, como disse lá no dia que ele foi assunto aos céus. Assim como ele foi, ele voltará. E essa marca, ela percorre o espírito da igreja, ela percorre o espírito da igreja. Veja, o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala dos inimigos da fé, do sofrimento que eles têm causado à igreja, e aí ele diz assim: e nós aguardamos o Salvador dos céus. Que coisa! Cristo veio como Salvador, ele não diz, ele não está aguardando o juiz, né? Como nós sabemos que ele vem para julgar, mas ele vem para salvar, porque ele nos salvou, ele nos salva, ele nos salvará definitivamente naquele dia, quando nenhum sofrimento mais estará no nosso meio. Nenhuma dor, nenhuma angústia, nada existirá. Ora, o apóstolo Paulo descreve os crentes como aqueles que esperam a volta de Cristo. Lá na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: eu estou sendo preparado, chegou minha hora, eu vou ser oferecido como libação. A coroa está preparada. Não, mas não apenas para mim, ele diz. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que aguardam a volta de Cristo. Que coisa gloriosa.
não apenas para mim, mas para todos aqueles que esperam pelo Senhor. Aquela palavra daquele anjo ressoa na alma de todo crente. Ele voltará assim como ele foi. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o teu Salvador já veio e já começou a obra que ele vai completar. A obra que ele vai completar já foi realizada por ele na morte e na ressurreição. Nada mais precisa ser feito. Se você está em Cristo, você está seguro. Assim como você morre com ele, você ressuscitará com ele, para a glória dele, por toda a Amém. Essa é a esperança. Essa é a minha palavra aos irmãos. Confie no Senhor. Ele não nos deixará sozinhos. Paulo diz, a mesma carta aos Filipenses, perto está. Perto está. Vamos orar? Vamos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua palavra, estudarmos esse assunto tão precioso e guarda no nosso coração as verdades eternas aqui expostas e de que haja esperança na nossa alma. Abençoa a Tua igreja, os irmãos de todas as igrejas representadas aí. Que a Tua misericórdia e a Tua bênção seja sobre eles. E nós rogamos ao Senhor, que o Senhor abençoe e guarde essa igreja, esse povo, Teu povo. Que o Senhor levante o rosto sobre cada um de vocês e tenha misericórdia de cada um de vocês. Que o Senhor levante o rosto e lhes conceda a paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bom, reverendo Paulo. Deus abençoe. Um abração. Queridos, vamos louvar o nome do nosso Deus com nosso missionário Adesoto.